O que você acha da volta do DPVAT? Eu vou tomar liberdade de discordar só um pouquinho do Josias neste assunto, porque eu acho que o DPVAT nunca deveria ter sido extinto, deveria ter sido saneado, mas ele não deveria ter sido extinto. E até eu explico por quê. O DPVAT, né, ele é cobrado, para quem não lembra, com um valor baixo até, né, um pouco maior para motos, mas para carro era um valor baixo, que era cobrado de todo veículo automotor no momento de fazer o IPVA, né, e aí a divisão dele era mais ou menos, se eu me lembro, era mais ou menos o seguinte, era 45% vai para o Sistema Único de Saúde, 50% para o pagamento de seguro e 5% para o Denatran. Né? Esses 45%, né, que vão para o SUS, eles eram fundamentais. No final das contas, com a saída do DPVAT, né, com o final do DPVAT que o Bolsonaro fez numa ação populista, que era do mesmo naipe de tirar radar, né? Pode-se, na verdade, discutir se determinadas multas são exageradas ou não, em pontuação, em valor, tudo isso mais, mas o que o Bolsonaro fez era tentar um liberou geral no trânsito, né? Na verdade, o Bolsonaro tentou um liberou geral em várias cenas, né? Liberar armas, liberar, facilitar o pessoal correr e se matar no trânsito. Para o Bolsonaro, um cenário brasileiro do tipo Mad Max, né, seria melhor, lembrando que ele não canta que nem a Tina Turner. Só que é o seguinte, você tirou, quer dizer, tirou bilhões do SUS, isso aí. E aí a gente tem alguns números que são interessantes, que é o seguinte, segundo o Ministério da Saúde, em 2023, houve 1,2 milhão de pessoas internadas em algum momento por conta de acidente de motos no Brasil. Esse número é absurdo. São Paulo com 259.500, Minas Gerais com 127 mil e Bahia com 79 mil, quase 79 mil. É muita gente. E aí o que acontece? E esse pessoal não achem que eles vão para o Einstein, para o Sírio, para o Oswaldo Cruz, para o Star no Rio de Janeiro, né? Ou para o Vila Nova Star aqui, nos hospitais de ponta em Brasília ou na Bahia. Eles vão para o SUS. Eles vão para o SUS. E aí o que acontece? Você tem o quê? Você tem o DPVAT nasce nesse sentido para tanto gerar uma espécie de compensação para quem sofreu o acidente, quanto para garantir que o sistema seja capaz de atender quem sofreu acidentes, né? Sem que toda a população tenha que pagar por ele. Ou seja, quem anda de carro e quem anda de moto paga um valor para que o sistema público de saúde seja capaz de garantir o atendimento a essa população e não toda a população. O Zezinho que não tem carro não tem nada a ver com isso. Por que ele tem que pagar o SUS de quem sofreu um acidente de carro? Né? Então a ideia do DPVAT surge aí. Concordo plenamente com o Josias com relação ao nível de corrupção, desvio, mau uso, dificuldade de acesso. Tinha uma indústria de advogados no interior do Brasil que ficava batendo na porta de quem sofria acidente grave, invalidez permanente, e ficava, tipo, pegando o DPVAT dele, o seguro, ficava com a maior parte, entregava a menor parte. Você tinha uma indústria da sacanagem, né? Então, ao invés disso, deveria se facilitar. A pessoa sofreu um acidente, está lá, tem o BO, leva tudo, a pessoa mesma pode, sem advogado de cenário, de uma forma simples, acessar esse valor. Devia ter se saneado, se reconfigurado e reestruturado. Espera-se que agora se faça isso exatamente para não ter essa sacanagem. Só que é claro que o presidente Jair Bolsonaro, que defende o Brasil um cenário Mad Max, ele vai se usar publicamente dessa volta para falar, olha, Lula taxa, Lula imposto, né? Eu libero vocês do imposto. Ele, né? Tipo, na verdade, olha, eu deixo vocês um Estado que é incapaz de garantir, inclusive, a saúde de vocês, mas não importa que vocês tenham armas para se defender e poder tomar o que é dos outros, né? Tipo, esse é o outro cenário que a gente não quer. O Lula vai ter um ônus com isso, não tenha dúvida nenhuma. Mas eu acho que o sistema precisa disso. Primeiro, para que a gente que não, o pessoal que não tenha carro, não pague em nome da saúde, os acidentes de quem tem carro, quem tem moto, de quem tem ônibus, tudo isso, e ao mesmo tempo que se faça um saneamento e se facilite o acesso das pessoas a esse seguro. O valor é baixo o suficiente para valer a pena, né, no final das contas. Mas, é claro, precisa se sanear a parte do seguro. Se não se sanear, a gente vai ter um problema, o pessoal continuar usando para desvio, usando para fazer dinheiro, usando para enriquecer nas costas dos contribuintes. Não foi definido ainda o valor, né, Sakamoto? A gente, quando pega o valor, quando parou de existir
o DPVAT, ele custava R$ 5,23 para os carros. Não sei se as pessoas lembram, mas pagavam junto com o licenciamento que você faz no começo do ano, né? Quando você vai fazer o licenciamento, você já paga o DPVAT. R$ 5,23 para os carros particulares, as motos R$ 12,30, micro-ônibus e ônibus de lotação R$ 10,57. Esse era o valor ainda em 2020 e 21, quando ainda tinha o DPVAT, antes de ser extinto. Agora não se sabe o novo valor, ainda não foi definido, né, o Sakamoto? Não se sabe o novo valor, mas deve ser mais ou menos isso. Não se definiu o novo valor, não se definiu os valores dos prêmios, né, que eram pagos anteriormente para quem era vítima, né, quem acabava sofrendo o acidente, que antes tinha valores claros, eu não me lembro muito bem do valor. Era R$ 13.500 a indenização, peguei aqui alguns Sim, valores, né, o boa. benefício quando o acidente, né, a pessoa sofreu um acidente, invalidez permanente ou morte, nesses casos os beneficiários poderiam receber R$ 13.500 por acidentes em casos de morte, né, os familiares. Então, esse era o prêmio, mas não foi Era morte ou definido invalidez permanente, era uma coisa assim, né? isso, É claro, exato. é claro que, óbvio que o valor é pequeno comparado com isso, mas é também um seguro público, né? Não é um seguro privado nesse sentido, e o valor é baixo, né? Agora, eu acho que mais importante do que o seguro em si é o SUS, assim, é o carregamento do SUS, porque é aquilo que eu falei, eu acho que no final das contas, né, a gente precisa lembrar de que as pessoas que têm carro têm que bancar o custo dos veículos, né, para o Brasil, né? Ah, não, tira de outro lugar de onde? De quem não tem carro? Aí eu acho injusto. Josias, você acha que isso vai ter um peso, um custo político para o Lula? Porque o Sakamoto acabou de dizer que acha que sim. Você acha que isso Ah, muito pesa? grande, Fabinho. Hum? Pesa muito e a exploração vai ser grande, já está sendo grande, né? E vai aumentar. E eu, de fato, tenho muito receio da recriação, porque eh, eram muito eloquentes as fraudes, né? E o repasse ao SUS nem sempre se dava no montante adequado, eh, e a transferência disso para a Caixa Econômica Federal não assegura que a fraude será extinta e que o sistema funcionará adequadamente, né? Até acho que o desafio que o governo vai enfrentar nessa matéria é quase tão grande quanto o desafio que o Lula terá com o qual o Lula terá que lidar agora para evitar o contágio, né? Porque a oposição vai sapatear em cima dessa medida, né? Então, não sei se trará resultados, que vai ser um desafio grande para estruturar isso, e aí já começam os jabutis, né? Porque o que tem que mandar um pedaço da arrecadação para estados e municípios que têm sistema de transporte público? Então, aí começam a surgir os desvios de finalidade. Se é para seguro, para acidente, que seja para acidente. Se é para o SUS, que seja para o SUS. Se é para auxiliar o funeral de quem morre, que seja para o funeral. Aí já começam a aparecer esses drenos, né? Então, é realmente um desafio grande para gerir um negócio desse de forma eficiente, sem desvio, no Estado brasileiro, como nós o conhecemos, agora mesmo está a Caixa Econômica submetida à gestão do Centrão. O presidente da Caixa Econômica é indicado pelo Arthur Lira. Então, realmente, eu não vejo com bons olhos, não vejo como algo que seja simples de gerir, e o risco de ter problema na gestão é grande e o prejuízo político é imediato. Então, o benefício futuro é incerto e o prejuízo é imediato. Então, não sei qual é a vantagem que o governo enxerga nessa medida, não, Fabiola. Pessoal falando aqui, poxa, gente, mas é muito barato. Menos de R$ 10 por ano, a Isabel Lima falando. O custo disso por ano é muito baixo e o benefício é importante para quem precisa. Enfim, tem muita gente aqui Existe reclamando e tem uma coisa, muita gente Fabiola. falando, eu não tenho carro, eu não estou nem preocupado com isso. Fala, Sakamoto. Não, que é o seguinte, o grande ponto que acho que tem uma discussão de fundo disso tudo é que é o seguinte,
O Bolsonaro, de verdade, ele adotou várias medidas de desconstrução, né, da realidade que estava aí. E ele deixou isso muito claro, numa das principais, primeiras entrevistas, principais conversas que ele deu, assim, no início de 2019, ainda dentro do seu governo, acho que inclusive dentro de um evento que ele estava num jantar em Washington, ele falou que ele ficaria feliz se no final dos 4 anos ele pudesse, não é nem, ele falou, não dá nem tempo de construir, mas se desse para desconstruir muitas das estruturas que estão aí, que na opinião dele amarrava o cidadão, né? O problema é que determinadas estruturas, existem estruturas que amarram o cidadão, e inclusive muitas delas ele nem mudou, né? Por exemplo, o Guedes até tentou taxar dividendo e liberar a empresa para pagar menos imposto, não conseguiu, né? Porque os ricos não deixaram. Mas, por exemplo, nessa questão daqui, é uma questão de, claro, de desconstrução de um elemento civilizatório, que é a questão do SUS, do carregamento do SUS, estou falando do carregamento do SUS, exatamente. E ele não pensou nisso, ele simplesmente fez isso e jogou. Assim como isso, tem uma série de medidas que ele tomou que foram festejadas naquele momento, que agora, seja pelo Ministério da Fazenda, seja por outros ministérios, começa a voltar ao que era antes, só que aí eles ficam batendo naquela tecla, olha, estão querendo transformar a sua vida naquele controle de antes. E não é. Na hora que você para durante 2 minutos e explica, olha, que tal se a gente fizer uma coisa que consiga evitar fraude, mas ao mesmo tempo que carregue o SUS para que você possa ser atendido melhor se tiver um acidente de moto, por esses valores aqui por ano baixo. A maior parte dos brasileiros falaria, claro, mas é que tá, tem tanta campanha de desinformação que fica difícil. Mas exatamente, a reconstrução do Brasil, seja quem for que ganhasse a eleição, com exceção de Bolsonaro, teria um processo difícil de reconstrução do Brasil. Não vai ser fácil, não vai ser fácil de maneira alguma, exatamente porque essa narrativa contrária continua martelando e tentando vender aquilo que é civilizatório como um retrocesso. Tem um aspecto, viu, Fabiola, Aqui, que é um aspecto secundário,